ao último dia da nossa programação, da Semana de Avaliação 2023. Gostaria de saudar a todos os presentes e agradecer também pela presença. Hoje, na abertura da nossa tarde, que vai contar com 2 momentos, uma primeira apresentação dos rankings pelo professor Neto, que é presidente da Câmara de Graduação e também membro docente da CPA, que vai falar sobre os rankings, e na sequência o professor Christian Zanon, do Instituto de Psicologia, vai falar sobre a construção de instrumentos. Mas antes de começar, eu gostaria de quebrar um pouquinho o protocolo para fazer um grande agradecimento a todos vocês e também à nossa equipe da SAI. Para nós, em avaliação, esse é um momento de fechamento de ciclo, tá? Então, entre agosto e setembro, nós fechamos o ciclo do ano anterior. Tanto é que, a partir do dia 8, nós começamos a avaliação da pós-graduação e dia 16 de agosto começamos a avaliação da graduação, né? Nós temos aí as datas. Então, para nós, esse é um momento de fechar o ano de 2022. Na sequência, a partir de outubro, a CPA também muda a sua composição, e passando, inclusive, agora a ter um mandato de 2 anos com a aprovação do novo regimento. Então, é um momento que nós gostaríamos muito de agradecer a vocês. Agradecer também a nossa equipe da SAI, que fica no bastidor, para que eu e a Alexandra a gente possa conduzir os eventos. Hoje nós temos 6 pessoas, cada uma dessas pessoas, nesse momento, tem uma atividade designada. Então, assim, vai desde abrir a sala, projetar o material, abrir uma enquete, se for necessário, controlar o chat, salvar o chat. Então, cada pessoa ela tem uma função bem definida aqui na nossa semana, para que tudo saia da melhor forma. Também queria agradecer muito a nossa CPA, que sempre foi uma grande parceira, é a promotora desse evento. Fazer um agradecimento especial à Alexandra, que é minha parceira de trabalho, vice-secretária, e agora, em setembro, eu estou completando 3 anos de gestão na SAI. Não é um momento de despedida, mas eu acho que também é um momento de encerramento de ciclo, para que o último ano seja exatamente de colocar a casa em ordem, né? Quando eu digo colocar a casa em ordem, é entregar da melhor forma possível a Secretaria de Avaliação, a comissão própria de avaliação e também a gestão dos NAUs para a próxima gestão da Secretaria. E gostaria muito de agradecer o apoio que nós tivemos, né, durante esse período, que continuamos tendo, espero, né, vamos continuar no próximo ano, dos NAUs, das direções, os colegas da administração central. Então, realmente, a confiança que vocês depositam no trabalho da SAI para nós é extremamente importante e é o que nos leva a continuar trabalhando. Trabalhar com avaliação é um grande desafio. Tradicionalmente, a gente encara a avaliação como algo punitivo, né? Então, quando a gente diz vamos ser avaliados, nossa, o que vem pela frente? E poder contar com a confiança de todos vocês que participam ativamente dos processos avaliativos da universidade, para nós é um grande privilégio. Então, realmente, muito obrigada pela confiança que vocês depositam. A gente está às vésperas de um momento também histórico para a universidade. Nós devemos ter, nos próximos meses ou anos, isso ainda não foi definido, um dos maiores grupos de visita de avaliação em loco que nós já tivemos. Hoje pela manhã eu conversava com o setor de regulação. Nós devemos ter mais de 35 visitas em loco, então 35 cursos devem passar por avaliação nos próximos meses e anos. E em 2015 nós teremos o recredenciamento institucional, que é um processo de avaliação global da universidade promovido pelo INEP, e que nós temos certeza também que a nossa universidade vai se sair muito bem, assim como tem se saído individualmente, né, ao ser avaliada em cada um dos cursos. Então, dito isso, agradeço novamente muito a presença de todos vocês aqui, a confiança, e sem mais delongas, passo a palavra ao professor Neto, também um grande parceiro de trabalho. Aproveito para agradecer a ele não só por estar na CPA, mas também por estar à frente da Câmara, fazendo um trabalho muito importante nesse momento, que é a curricularização da extensão. Ela atinge todos os cursos, então a Câmara realmente tem feito um trabalho primoroso nesse sentido. É um trabalho que acaba sendo um pouco mais lento pela necessidade do detalhe,
de avaliação do detalhe. Então, nós agradecemos aqui ao Neto e a toda a Câmara por essa parceria constante, pelas inúmeras mensagens de WhatsApp trocadas na tentativa de acelerar muito essa aprovação dos PPCs. Tem dado muito certo. Hoje ainda recebi a notícia de que um outro PPC foi aprovado. Então, a gente tem conseguido bons resultados. Neto, muito obrigada pela parceria e que tenhamos uma tarde extremamente produtiva. Obrigado, Soraya. Boa tarde a todos. Eu que agradeço aí a oportunidade de participar e de tentar dar uma pequena contribuição aí dentro desse processo de avaliação e de autoavaliação, né, que é muito importante. Não sei se já inicio, Soraya, posso começar a comentar então aí sobre a questão dos rankings, né, que é um assunto que sempre que sai uma novidade, sempre que sai alguma publicação de ranking, os jornais logo falam e tem as notícias que circulam, então achamos interessante discutir um pouco sobre essa questão dos rankings. Todo ano tem uma apresentação que fala com algum recorte específico, né, sobre os rankings, e esse ano, então, não sendo diferente, nós vamos fazer uma outra abordagem, né, e mostrando, como sempre, no final, como é que está o estado dos últimos rankings, né, como estamos frente aos últimos rankings internacionais aí na universidade, mas sempre fazendo uma avaliação de objetivos, uma avaliação crítica sobre estes resultados. Tá? Então, aqui, assim que eu enganei aqui no botão, mas agora acho que todos estão, dá para ver adequadamente aqui a tela. Então, vamos lá. Bom, em primeiro, a informação que não deve ser novidade para muitos, mas a gente sempre gosta de reforçar, em que os rankings, como todo ordenamento, como todo ranqueamento, ele é baseado em critérios. Tá? Então, o ranking nada mais é do que uma classificação ordenada de acordo com os critérios determinados e com a seguinte característica: quem determina os critérios é quem organiza o ranking. Tá? Então, o ranking do QS é a QS, lá, a empresa que determina, obviamente conversando com várias pessoas, etc., mas são o organizador dos rankings, os organizadores dos rankings que determinam e estabelecem os critérios os quais serão utilizados para fazer esse ordenamento. Né? Por mais óbvio que seja, é bom a gente não esquecer que não existe um ranqueamento absoluto. Tá? Então, sempre depende dos critérios que são utilizados, tanto nos rankings nacionais como nos rankings internacionais. Também os rankings eles são utilizados de diversas formas e por diversos atores diferentes. Então, numa pesquisa que até foi apresentado na semana da avaliação passada, o pessoal identificou que, por exemplo, muitos órgãos de gestão pública, não digo necessariamente no Brasil, mas isso no modo geral, né, usam os rankings para também estabelecer políticas para ciência e tecnologia, políticas de gestão universitária, porque, enfim, vão usar critérios que possam fazer ou estímulo da evolução em determinadas áreas ou em determinados locais, tá? Ou então simplesmente a velha história de dividir ou de repartir o cobertor curto. Né? Quando o cobertor é curto, tem que tapar um, destapar o outro, e os rankings também são utilizados, né, queiramos ou não, para esse tipo de ação da gestão pública, né, que pode usar isso ou não, né, nos seus critérios. Mas, normalmente, também são elementos de critérios, aí, os resultados dos rankings. Em termos de gestão institucional, então, eu posso utilizar também, né, localmente para várias coisas. Né? Então, muitas instituições, né, utilizam para promoção da visibilidade externa. Então, eu boto o meu resultado do ranking, ou dos melhores rankings que eu estou posicionado, para poder fazer a promoção, a divulgação, o marketing, né, da minha instituição, com consequente atração de investimentos. Né? Nós sabemos que tem vários órgãos de fomento ou várias empresas, né, que investem em ciência e tecnologia nas universidades, seja por obrigação legal ou seja por simplesmente acreditar que sem a inovação eu não consigo evoluir no mercado, eu não consigo ter novas proposições e manter um negócio sustentável.
usam, né, determinados rankings ou determinados critérios, né, que estão incluídos lá nos rankings, para selecionar quem serão seus parceiros, né, onde que será feito o investimento. Então, a atração de investimentos também é um item que o ranking pode servir, né, para ser atrativo. Definição de parcerias, então eu também posso escolher minhas parcerias de acordo com determinados posicionamentos nos rankings, em diversos rankings. Né? Políticas de fomento, também é usado em algumas instituições, não na nossa necessariamente, mas para avaliar o direcionamento dos pares. Né? Então, se tem alguma universidade que está indo melhor num determinado ranking, que tem critérios que me interessam, eu posso me interessar em ver o que está sendo feito por lá, para poder também ter ideias boas, né, de crescimento e de melhoria. E o que não está escrito aí, na gestão institucional, é o que nós estamos fazendo hoje, que é usar os rankings para uma reflexão de autoavaliação. Né? Então, em função da minha posição nos rankings, como é que eu estou internamente e o que eu quero, o que eu espero desses resultados, ou como que eu espero tratar, seja melhorar, ou seja manter, ou seja simplesmente analisar o resultado desses rankings. Tá? E no Brasil, não até é comum, mas em rankings nacionais, mas internacionalmente também, os estudantes usam os resultados de rankings para escolher qual é a universidade ou qual é o curso que vão seguir, em função das diversas características e das suas possibilidades de acesso, obviamente. Né? Então, é só um exemplo de alguns resultados aí, ou de algumas utilizações dos resultados dos rankings que muitas instituições fazem, não necessariamente a nossa, mas de uma maneira geral. Agora, nós temos, de um lado, os critérios que são usados pelos rankings, como eu já falei, quem faz os critérios são os organizadores dos rankings, e, de outro lado, nós temos os nossos objetivos institucionais, que está lá no nosso PDI e que está lá no nosso plano de desenvolvimento institucional de cada unidade e que está no plano de metas de cada unidade ou de cada curso de pós-graduação e de cada curso de graduação, enfim, cada um tem seus objetivos. E a interpretação dos resultados, então, depende de fazer a devida correspondência entre os critérios dos rankings e os nossos objetivos. Tá? Quanto mais alinhados estiverem os objetivos com os critérios, bom, mais aquele ranking tem importância ou vai me dar maior subsídio para mim melhorar e atingir os meus objetivos. Tá? Quanto mais fora dos meus objetivos estiverem os critérios, tá bom, menos importância tem aquele ranking, né? E eu posso até me perguntar se eu devo participar desse ranking ou não, enfim, como é que eu devo fazer, claro, levando em conta também os critérios aí de publicidade, né, de publicização, de poder aparecer que eu estou presente num determinado ranking, mas talvez o resultado daquele ranking não importe muito se eles não estão alinhados com os meus objetivos. Tá? Tem um exemplo naquele link ali embaixo, bem interessante, né, que são 10 itens a considerar na utilização responsável, né, dos dados de rankings. Né? Então, ali esse link é interessante, ele fala, se vocês tiverem a oportunidade de olhar, ele fala ali também da questão dos alinhamento dos objetivos com os critérios, fala também das diferenças. Né? Então, dependendo do ranking, eu tenho que considerar diferentes características de universidades, então não é porque um ranking está numa posição, uma universidade está numa posição no ranking que ela pode ser dita que é pior do que a outra, porque ela pode ser uma universidade diferenciada, né? Por exemplo, se pegarmos uma universidade, né, que tem foco na área da saúde, tá? Então Unifesp, ou então aqui a nossa própria co-irmã aqui, as Ciências da Saúde, e quisermos avaliar um ranking que trata de critérios de pesquisa aplicada à indústria, né, diretamente, bom, então, certamente, quem tem outras áreas que são aplicadas à indústria, de engenharias, etc., poderão ter um destaque maior, porque tem mais produção, porque tem mais possibilidade de ter essa interação. Só estou dando um exemplo, né, não que as universidades da saúde não tenham interação com a indústria, estou falando dentro dessas diferentes características de universidade que podem resultar em diferentes resultados nos rankings, e isso tem que ser interpretado para ter uma boa coerência na interpretação e na utilização desses resultados dos rankings. Né? Como a gente sempre diz, como o importante para nós são os objetivos institucionais, né? O ranking, a posição no ranking, ela é uma consequência. E nós vamos avaliar para ver o que dentro dos nossos objetivos nós podemos melhorar em função daquilo que o ranking nos traz, né? Mas dificilmente nós vamos nos posicionar
naquele sistema de vamos atrás do ranking, né? Vamos fazer tudo para subir num determinado ranking, a não ser que ele seja exatamente os nossos objetivos, o que é muito difícil, porque cada ranking tem aí uma visão diferente de universidade, e também fazem ponderações diferentes em função tanto do local como da vocação da própria universidade. Então, já que falamos de indicadores e objetivos, né, então aqui nós temos um resumo dos indicadores que são usados, comumente usados nos rankings internacionais, né? Então, tem aquele ranking chamado League Tables, né, que é o THE, né, o Time Higher Education, né, o QS, que é conhecido, o AWRU, que é também conhecido como ranking de Xangai, o Leiden, o Multirank, entre outros, né, em que tem como principais indicadores, vamos dizer assim, tem vários indicadores, mas eles podem ser aglutinados, ou possam ser classificados, né? Que é o volume de publicações, ou seja, tem que ter publicações, então é mais do lado de produção científica, acadêmica, o impacto medido através das citações, né? Então, claro, tem alguns rankings que vêm o relacionamento com a indústria, depósito de patentes, etc., mas a maior parte sempre leva em consideração, com um bom percentual, o impacto na forma das citações que são feitas desses volumes de publicações, tá? E também a percepção da contribuição social. E percepção da contribuição social é uma percepção, no sentido estrito da palavra, porque são feitos questionários que circulam mundialmente, tá? Onde as empresas, os governos, determinadas associações dão as suas opiniões sobre eu conheço essa universidade ou não, ela contribui ou não, os alunos dessa universidade são muito bons nas minhas empresas, etc, etc. Então, é uma percepção da contribuição social nas diversas dimensões da universidade que são usados nesses rankings internacionais, né? Então, aqui a pesquisa de opinião, como está escrito aqui, é essa parte da percepção internacional, citações ao impacto das citações, o volume de artigos publicados é importante, mas também tem alguns dados, né, que são enviados pela própria instituição. E aí a gente já liga um primeiro alerta, né? Se eu vou mandar dados para um ranking, eu tenho que ter qualidade desses dados, né? Eu tenho que ter certeza que esses dados estão corretamente identificados internamente e não haja uma distorção, tá, na hora do cálculo desses indicadores, já que eu estou me propondo a participar num determinado ranking, né? E depois tem outros indicadores, que aí são até mais fáceis de colocar, e são indicadores próprios, né? Que são, por exemplo, titulação de docentes, proporção aluno-professor, número de tutores quando eu tenho ensino à distância, então coisas mais ligadas efetivamente aí, ao ensino e à qualificação, que de uma certa forma são mais fáceis de obter internamente através das nossas bases de dados para poder ser informados. Em termos de publicação, né, tem um movimento interessante aí, que a própria CAPES anda fazendo pesquisas de opinião e tentando ver qual é a percepção das universidades sobre as publicações Open Access, né? E com destaque que já em alguns rankings internacionais, como por exemplo o Leiden Ranking, o Open Access tem ganho um destaque maior, ou seja, tem ganho um percentual específico para as publicações Open Access, né? Então, esse movimento da ciência aberta aí começa a ter um certo impacto, começa a ter uma certa mobilização aí, de valorização através dos seus indicadores nos rankings, né? Então, isso é só um alerta, né? Não significa que devemos agora migrar todos para publicações Open Access ou não, mas é um ponto a refletir, né? Se está nos rankings, deve haver algum motivo, isso deve ser, então, considerado aí nas nossas estratégias também de publicação, assim como a CAPES também está fazendo isso, né? Então, não é por acaso que isso vem de outras fontes também, né, esses questionamentos. Nos indicadores nacionais, né, então dos rankings nacionais, basicamente, ou quase todos, né, são aqueles que também são usados pelo INEP, né? E o INEP, então, a classificação do INEP, aquela classificação, o conceito preliminar de curso e o conceito de universidade, no Brasil é o que é o mais amplamente utilizado, não só para publicização, para reportagens, para dizer se a universidade é boa ou não, mas também nos outros critérios aí que são utilizados para a diversa utilização dos rankings. Então, o INEP tem uma função importante aí, né, nessa classificação, até porque ele leva em conta também os critérios de pós-graduação, assim como os critérios de graduação, assim como critérios de infraestrutura e outros, né? Então, isso é importante aí, sempre ficar, né, além de ser importante para nós ter uma boa classificação no INEP, afinal, a nossa mantenedora
né, que gestiona também o INEP, mas também em função aí desses resultados que a gente tem. E esses dados, né, então, também incluem o volume de artigos publicados, né, assim como nos rankings internacionais, os dados do INEP e do Censo da Educação Superior, que são preenchidos lá pelo nosso pesquisador institucional, então tem vários dados locais e que a gente tem que ter o cuidado, então, de ter eles sempre bem de boa qualidade, né, para que eles sejam consistentes com a nossa realidade, né? E os dados do INPI também são utilizados, principalmente para avaliação aí da interação universidade-sociedade, então o número de patentes depositadas, registros de software, registros de procedimentos, né, ou de modelos, também são usados aí como critérios importantes, não no ranking do INEP, mas em outros rankings e também na avaliação aí dos nossos pares. Os dados enviados pela instituição, né, então aqui está relacionado com o Centro de Educação Superior, mas eu tenho outros rankings, como por exemplo o ranking da Folha, né, Guia do Estudante, eles têm dados que são enviados pela instituição. O coordenador recebe um determinado formulário e ele coloca lá as informações que devem ser as mais fidedignas possíveis, né, para que não haja, de novo, uma distorção nos resultados obtidos, né. E também tem pesquisa de opinião, né, então alguns recebem, né, periodicamente aí, questionários ou pedidos para dar indicações de como é que são o comportamento de determinados estudantes, principalmente as empresas, né? Qual é o percentual de estudantes de uma determinada universidade numa empresa, como é que eles se desempenham, como é que eles desempenham logo na sua chegada, ou seja, logo depois de diplomados, depois de um certo tempo. Então, aí também um pouco de acompanhamento do egresso também é importante, né? Temos iniciativas nesse sentido, mas isso vai influir indiretamente aí também nos rankings, em especial nos rankings nacionais. Esse ano, excepcionalmente, não estamos falando detalhadamente do conceito preliminar de curso, nem estamos falando aqui na semana de avaliação, né, da forma de avaliação do INEP propriamente dito, que é uma avaliação que é relativa, né, é uma média que é relativa aos próprios pares, né, então a gente sempre reforça que no INEP eu tenho conceitos de 1 a 5, onde 5 é o melhor conceito, 1 é o pior conceito, mas porque se pressupõe que existe uma diferença grande de qualidade entre diferentes instituições e entre diferentes cursos, né? Porque pelo sistema de classificação de qualificação do INEP, tirando os dados específicos da pós-graduação, que é um critério absoluto lá da CAPES, os critérios da graduação, se todos os cursos forem muito bons, todos ficam com conceito 3, se todos os cursos forem muito ruins, também todos ficam com conceito muito 3. Então só existe 1 e 5, porque existem diferenças, né? Não estou entrando no mérito ou no juízo de valor se o sistema deveria ser esse, mas esse é o sistema que o INEP apresenta com as suas justificativas, né? Então, a gente também tem que conhecer, tem que se dar conta aí dessa forma de avaliação aí desses dados, tá? Também temos que levar em conta que alguns rankings, agora eu vou pegar de novo os rankings internacionais, existem mudanças metodológicas. Então, um ranking que houve uma mudança metodológica nesse ano, nas divulgações desse ano, foi o QS. Tá? Então, o QS, que é um ranking razoavelmente conhecido, é internacional, por exemplo, para a reputação acadêmica, né, que é baseado num questionário que é circulado entre várias empresas e várias universidades para ver o quão reconhecida é uma determinada universidade, ele teve uma queda de 40% para 30%. Né? Então, essas quedas, elas explicam porque entraram critérios novos critérios de avaliação. Né? Então, tive que reduzir uns para colocar outros. Então, depois teve um aumento do critério de reputação com o empregador, então, aí, em especial das empresas, frente à percepção da qualidade dos egressos de uma determinada universidade, subiu de 10% para 15%, valorizando aí a parte de empregabilidade e da percepção, então, das empresas sobre a qualidade dos egressos, né, de um determinado curso. A proporção docente-aluno reduziu de 20% para 10%, talvez aí tem que avaliar melhor, né? E aí lá no QS ele tem as suas justificativas, mas também aí com maior número aí de uso de tecnologias e também algumas outras estratégias diferentes, talvez o número de docentes por aluno não seja mais um critério que valha efetivamente 20%, talvez eu consiga manter a mesma qualidade com uma proporção um pouco diferente, por isso então ele cai aí de 20% para 10%. Citações por docente, isso continua inalterado, corresponde a 20% do peso total. A questão da internacionalização continua também inalterado, 5% para a proporção de estudantes internacionais e de docentes internacionais. Nesse quesito,
de estudantes internacionais temos, por exemplo, né, temos aqui vários convênios na nossa universidade, mas de docentes internacionais nós temos uma mobilidade muito baixa, né? Não só pela dificuldade de trazer professores convidados, mas pela própria dificuldade de legislação de ter pessoas estrangeiras, né, convidadas aí por uma permanência mais longa, né, em função da nossa própria legislação. Depois, resultados de emprego, né, que exige acompanhamento do egresso, ele é novo, é um critério novo, que corresponde a 5%, ou seja, afinal, quanto tempo o meu egresso demora para conseguir emprego, qual é a sua faixa salarial na sua saída, enfim, várias condições relacionadas ao mundo do trabalho e que exigem, então, o acompanhamento do egresso e que nós não somos muito fortes nisso, né, temos que ter bem ter realidade, mas isso é um critério agora que pesa 5%. Depois, uma outra iniciativa, que também, inclusive, está circulando um questionário aí, entre todos os pesquisadores devem ter recebidos, né, sobre redes de pesquisa. Então, a rede internacional de pesquisa, ou seja, a minha habilidade de trabalhar com outros centros em conjunto, né, de fazer parte de redes e publicações conjuntas, no QS ele é novo, tem 5%, isso já existia em outros rankings. Tá? Já existiam outros rankings lá, como no ranking de Xangai e em outros rankings, e agora migrou também para o QS, porque é um movimento aí que atualmente, internacionalmente, né, forte, também talvez tenha sido um pouco motivado, ou acelerado, vamos dizer assim, ou valorizado, em função da grande cooperação aí que tivemos que ter na época da pandemia, mas isso aí são ilações que eu estou fazendo, mas enfim, imagino que esse índice tenha entrado aí também porque tem o seu impacto na qualidade e existem outras iniciativas, como eu já citei, esse questionário que estamos recebendo aí, para fazer essa avaliação, para ver como é que nós, institucionalmente, não somente o Brasil, mas em termos de política nacional, né, de ensino, ciência e tecnologia, como é que nós vamos nos posicionar frente a essas redes. E o item de sustentabilidade, que é um assunto que está cada vez mais na moda, então que agora, que já eram considerados em rankings específicos, como o Green Metrics, agora também entra no QS, num quesito geral, de aí de 5%. Né? Então, é importante acompanhar a mudança até e a forma de coleta para poder interpretar o histórico. Né? Então, veja, o QS de 2022 e 2023, né, a URGS estava aí nos scores entre 751 e 800 no ranking mundial e oitavo no Brasil, né? E passamos aí em 2024, em função das novas métricas, né, de 691 para 700 no ranking mundial e 6 a 7 no Brasil, ou seja, 2 faixas aí para cima, né, subimos, né, fundamentalmente em função da mudança dos critérios. Tá? Então, claro, temos aí uma certa citação, também tivemos uma certa melhora, né, a produção aí científica, mas isso conta aí 20%. Tá? Então, todo o restante, que não houve muita modificação, é devido fundamentalmente a essa mudança aí de novos critérios. Muito bem, mas a novidade, vamos dizer assim, da apresentação desse ano, uma delas é colocar que houveram mudanças metodológicas, em especial no QS, porque é um ranking muito utilizado, aí, pelo menos em termos de visibilidade externa, porque sempre aparece no jornal, todo mundo comenta, o QS e o THE. Né? Então, houve mudança metodológica, é importante que todos saibam, né, para poder qualificar e avaliar esses dados. Mas a outra inovação aí na nossa apresentação é, como a autoavaliação e a avaliação institucional é um processo contínuo, então nós resolvemos pegar uma parte da apresentação do ano passado para refletir, que foram as recomendações. Né? E, claro, nós não vamos comentar, ou nós não vamos ver o que foi feito em cada uma delas, mas é para nós pensarmos, cada um em termos de unidade, cada um em termos do seu setor, cada um em termos do seu curso, do seu programa, da sua atividade de pesquisa ou da sua atividade administrativa. Afinal, em relação a essas recomendações, o que foi feito? Né? Ou o que devemos ainda realizar? Né? Para que essas recomendações, que são as mesmas ainda desse ano, né? Para que elas possam, então, e se elas estão alinhadas com os nossos objetivos institucionais, né? Para que eu tenha, então, uma melhor qualidade interna e uma consequente melhora ou uma consequente evolução ou mudança no posicionamento dos rankings. Então, nas recomendações do ano de 2022, tivemos, né, fomentar as publicações na revista Nature e Science, né, e outros serviços tradicionais, né, aí que
que implicam, né, num grande volume, aí, numa grande visibilidade e que tem uma faixa de corte muito grande, né, e que tem, então, uma grande reputação. Né? Então, tivemos alguns estímulos aí, mas, enfim, o que fizemos aí para fomentar, né, e para qualificar aí cada vez mais a publicação nessas revistas, porque elas entram em alguns rankings de forma muito precisa e muito específica. Depois, ampliar o volume de revistas institucionais, ou seja, que nós publicamos, né, indexadas no Web of Science, Scopus e Cielo. Né. Primeiro, as revistas institucionais. Temos fomentado novas revistas, ou fomentado a continuidade das nossas revistas, indexadas, né, o que estamos fazendo de trabalho para indexá-las, porque isso, então, trazem a visibilidade em especial internacional. Estratégias para ampliar a colaboração internacional. Né. Então, também fica a pergunta, né, o que estamos fazendo, temos convênios, etc., mas, enfim, em que dimensão, né, em que amplitude estamos fazendo aí os movimentos e as estratégias para ampliar a colaboração internacional, né, com os países aí que têm liderança científica, né, que são reconhecidamente parceiros, né, no desenvolvimento aí científico, tecnológico, tanto no nível tecnológico específico, mas também no campo das áreas das ciências sociais. Né. Depois, as questões de acesso aberto, as questões de gênero, ou seja, acompanhar os critérios de inclusão. Né? Então, como que estamos tratando a questão aí, em geral, da inclusão? Temos iniciativas nesse sentido, é claro, mas em que amplitude estamos conseguindo ampliar a nossa faixa ou as nossas estratégias de inclusão e de divulgação da ciência de forma mais ampla, né? Porque isso também, de novo, entra nos critérios. E se, sempre cabendo a reflexão, se isso faz parte, efetivamente, né, dos nossos objetivos. Todos esses aí que eu citei estão, de alguma forma, no nosso PDI. Né? Só tem que ver qual é a prioridade que está sendo dada, né, para isso e que se estamos fazendo ações que possamos aí, efetivamente ter uma diferença aí nesses indicadores quando eles aparecem. Depois, não são muitas páginas, não se preocupem, né? Já estamos chegando quase no fim. Sistematização e correção no envio de informações para os rankings. Né? Então, como eu tinha comentado, tem rankings que se baseiam, em grande parte, nas informações enviadas pela própria instituição. E nós sabemos que alguns dados, né, e alguns têm experiência própria disso, que alguns dados institucionais é difícil de conseguir. Né? Nós temos uma certa dificuldade em sistematizar, em ter essas coisas condensadas e compiladas e de boa qualidade para envio ou para resposta imediata. Então, o quanto avançamos nessa sistematização das diversas informações ou do autoconhecimento, porque saber as informações próprias é autoconhecimento. Né? Então, o quanto avançamos no autoconhecimento da universidade para poder ter essas informações precisas quando solicitadas. Depois tinha a recomendação relacionada à primeira, né, relacionada a essa anterior aqui, a criação de um escritório específico voltado a acompanhar o desempenho da universidade nos rankings. Na verdade, nesse ponto já se consolidou, né, que o DGI da Proplan é o responsável pelo fornecimento dos dados, né, pelo seu amplo acesso, né, inclusive, né, o PI também está dentro lá da Proplan de alguma forma. Então, temos esses dados e a divulgação dos resultados aí de responsabilidade da SAI, que também tem na sua página, né, do seu painel da qualidade, na sua página de resultado, tem o resultado dos rankings e também o resultado das outras avaliações externas e internas que sofremos. A outra recomendação, ainda do ano passado, é o desempenho individual de pesquisadores, né, para ver, afinal, como podemos ajudar, como podemos fomentar ou até ajudar ao direcionamento, né, quando houver necessidade, aí do esforço, do empenho individual ou de fomentar colaborações, né, entre vários indivíduos para que eu tenha uma maior força aí também nas publicações. Né? Lembrando que o desempenho individual sempre, em alguns rankings, ou na maior parte deles, tem o número de citações específicas por pesquisador, ou o número de publicações por pesquisador. Também acompanhar a correção dos nomes dos pesquisadores e da instituição, né, para que apareça sempre da mesma forma, né, de forma igual ou uniforme, né, o nome da instituição, né, e também o nome do pesquisador. Então, se eu coloco JN numa publicação, na outra eu coloco J.Neto, na outra eu coloco João César e a coisa assim, então, muitas vezes, as bases de dados não conseguem indexar direito.
Já fizemos um movimento há uns anos atrás, né, em que todo mundo tivesse o seu ORCID registrado e se colocasse, então, nas suas publicações o ORCID, mas isso é uma questão, e aí já colocando um pouco de interpretação, né, isso é uma questão que algumas ações não bastam ser feitas uma vez na vida. Elas devem ser feitas de forma periódica. Né? Por quê? Porque nosso corpo institucional ele muda. Né? Eu tenho professores que estão saindo, professores que estão entrando, técnicos que estão saindo, técnicos que estão entrando, alunos com maior rotatividade que estão saindo e que estão entrando a toda hora. Então, as ações de 2, 3, 4 anos atrás, elas não chegaram nos ouvidos de quem entrou há 1 ano, há 2 anos. Né? Então, determinadas recomendações, elas são perenes, porque elas têm que ser feitas periodicamente, para que eu tenha, então, que toda a comunidade tenha a mesma percepção da importância de algumas ações, né, que podem trazer, que são alinhadas aos nossos objetivos e que podem, então, influenciar no resultado dos rankings. E está relacionada à anterior, né, que é a ampla divulgação do nome institucional correto, além da divulgação do nome internacional, né, que também é aquela coisa, né, às vezes os nossos colegas, quando viajam ou estão em alguma missão externa, em outra instituição, acabam esquecendo de colocar a nossa instituição como filiação, né, para a publicação. Isso às vezes pode então dar um certo prejuízo, um certo decréscimo aí nos nossos índices. E para terminar, né, então, afinal, com esse mundaréu de rankings, né, eu falei do QS, falei do Times aí, do THE, mas a gente sabe que tem outros, né, e assim como no ano passado aqui, então tem uma tabelinha de como é que é o nosso posicionamento nesses rankings internacionais. Destaque em verde aqueles que a gente melhorou. Tá? Em termos aqui nas posições das federais, né, temos aí a subida, né, no Leiden Ranking, aqui no AWRU de Xangai também tivemos uma pequena subida, aqui no Times também tivemos uma subida, isso apareceu até no jornal recentemente, né? Então tivemos aí o crescimento, né, a evolução, uma melhora aí nesses indicadores. Aqueles que estão em branco, né, é porque não houve mudança significativa em relação ao ano passado. Também essas coisas, a não ser que haja uma mudança metodológica ou uma qualificação dos dados enviados pela própria instituição, dificilmente de um ano para outro eu vou mudar em muitas posições, né? Porque a gente sabe que essas coisas demoram, né, para acontecer. Por exemplo, citações, elas demoram 3, 4 anos para ter o seu resultado. Tá? Enfim, me passei um pouquinho no tempo, mas foi bem pouco, né? Então, agradeço aí a oportunidade, a Soraya. Temos mais informações na página da Açaí. Oi, Neto, obrigada. Muito obrigada, Neto, pela apresentação. Não se passou no tempo, não, tá tudo certo, tudo tranquilo. Pedir aos colegas que tiverem qualquer dúvida, podem fazer as inscrições no chat ou levantar a mão, como preferirem. Estamos à disposição. Um ponto importante também a gente comentar, a gente sempre fala sobre isso, né, em todas as publicações, que nós não trabalhamos para os rankings. Eu acho que essa é uma premissa já bem antiga da universidade, como o Neto comentou. A ideia, na verdade, é utilizar os rankings como guias, né? Então, quais são aqueles pontos em que nós estamos fortalecidos e que precisamos continuar mantendo boas médias, e quais os pontos, ou áreas de conhecimento, quais variáveis em que a gente pode melhorar. Alguns rankings, inclusive, têm colocado o critério de sustentabilidade como um ponto bastante importante, a exemplo do que nós tivemos recentemente no QS. Então, os rankings eles também acabam chamando atenção para outras questões que nós precisamos debater e pensar coletivamente junto da universidade. Então, ele nos serve assim muito também como eu acho muito interessante o ranking, porque me dá um pouco da sensação de que é uma empresa privada prestando, de certa forma, uma consultoria, entre aspas, para a universidade, né?
porque nós fornecemos os dados, e claro que cada ranking vai ter a sua metodologia própria, mas eles nos devolvem alguns relatórios que nós podemos filtrar as informações, né, não utilizá-las como uma regra absoluta, mas a gente pode filtrar e ter uma boa ideia de continuidade de trabalho, né, para os próximos anos, seja na organização das citações, no maior fomento à pesquisa, seja nesse novo critério de sustentabilidade, seja nas relações de empregabilidade e reputação, que é um ponto que eu sempre comento com os colegas que a gente precisa muito, né, melhorar essa questão da empregabilidade e da reputação. Às vezes, tradicionalmente, a gente não se preocupa muito com essa questão do mercado, e a gente percebe o quanto é importante também essa comunicação com a sociedade. Aproveitei só para fazer alguns comentários gerais aqui, né? Se os colegas têm alguma dúvida, algo que gostariam. Bem interessante que a professora Vera pergunta, Leonardo. Sim, as recomendações, né? Além daquelas diferentes de 2022 para 2023, eu acho que a recomendação essencial, né, é nos apropriarmos dos indicadores. Tá? É nos apropriarmos dos indicadores, é termos uma maior consciência, né, dos indicadores que são utilizados nesses rankings e, portanto, fazer a avaliação se eles estão alinhados, né, com o nosso, não só com o nosso PDI de forma geral, mas com os objetivos específicos da minha unidade e do meu, enfim, do meu programa de pós-graduação ou do meu grupo de pesquisa, né, porque aí eu consigo ter, então, uma melhor utilização desses dados para poder usá-los como ponto de autoavaliação, ou seja, para ver se eles refletem efetivamente aquilo que está acontecendo e, em caso de entender que ele não reflete aquilo que está acontecendo, bom, por que não reflete a realidade ou aquela realidade que eu tenho a percepção local, né? Então, acho que esse é o ponto da recomendação, porque aquelas recomendações gerais são baseadas, né, nos resultados dos rankings, mas dificilmente eu consigo assim, comprar essa recomendação se eu não sei exatamente qual é o impacto desse, o que é o critério exatamente, como é que eu posso usá-lo para melhorar, ou como é que eu posso usá-lo para dizer que isso faz parte dos meus objetivos ou não. Sim, a Sandra pergunta ali, que é uma coisa que eu acho que está na direção, né, do que a CAPES vem fazendo na sua entrevista ou na sua busca, na sua coleta de opiniões, né? Claro, as revistas Open Access, elas têm um valor a ser importante aí que a gente tem que usar para poder publicar, né? E aí aqueles grupos que têm pouco recurso têm efetivamente um problema de acesso ao Open Access, né? Faz um trocadilho aí, e é uma outra recomendação, um item a se pensar. Afinal, como é que institucionalmente faremos, né? Então a pergunta, né, diretamente aí para a ProPG, né, quais as diretrizes, como é que faremos, se é que queremos, né, estimular o aumento aí das publicações em Open Access. Claro, sabemos que provavelmente a CAPES vai ter alguma coisa, alguns financiadores, né, de projetos já começam a permitir que isso seja colocado nos seus itens, né, de despesa, mas até um tempo atrás isso não era considerado, né? Então, realmente, esse é um problema, né? E como isso aí está ganhando força, então nós temos que traçar uma estratégia, né? Então, eu concordo aí com a Sandra, né, que isso deve ser um ponto de reflexão agora para 2023, mais um item de recomendação, quer dizer, pensar, primeiro, a importância do Open Access dentro dos nossos objetivos e como que vamos traçar uma estratégia para, se for o caso de aderir, né, para poder ter uma distribuição entre todos os diversos grupos aí que possam ter, então, acesso, né, a essas publicações. Sim,
A questão da empregabilidade, né? Essa coleta de dados, ela não é feita, aí, salvo o melhor juízo, né, teria que verificar, mas ela é feita frente a esses questionários que circulam nas empresas ou nos lugares que dão, né, que fornecem o emprego. Né? E que para que a gente possa dizer esse número, então nós temos que ter um acompanhamento do egresso, nós temos que saber aqueles que estão empregados. Então, esses números localmente, eles devem ficar à disposição aí do DGI ou da SAI. Né? Então, se a Fono tem esses números, ela pode passar, né, de forma periódica ali, tanto para o DGI da Proplan ou para a SAI, que certamente vão saber colocar, guardar no lugar certo para, se perguntado no questionário da instituição, poder, pelo menos para o curso, poder dar essa informação. Sabendo que, tanto no THE como no QS, nós temos um ranking específico por curso também. Né? Então, isso pode fazer uma diferença aí na qualificação. Né? Nós tivemos aí até uma subida de posição, uma posição importante do Odonto, num dos rankings internacionais, mas no ranking de classificação por cursos. Se algum ranking avalia a inserção curricular da extensão. Dos rankings internacionais, certamente não. Tá? Porque extensão é um conceito que é usado na América Latina, no Brasil, né, na América Latina em geral, e no máximo ali um pouco na Espanha, em Portugal, mas não além disso. Nos outros lugares não existe esse conceito, pelo menos de forma explícita como a gente usa. Né? Então, se algum ranking utilizará isso, certamente, ou se algum lugar isso será cobrado pelo INEP, né? Nas nossas avaliações, porque isso foi uma determinação, enfim, do Conselho Nacional de Educação, então deverá entrar aí nos formulários do INEP como é que está sendo feito essa extensão. Claro que indiretamente, atingindo os objetivos da inserção curricular da extensão, devemos ter uma inserção maior frente à comunidade e, portanto, aqueles indicadores que se referem ao relacionamento com a comunidade, né, certamente terão um impacto daqui a alguns anos. Né? Então, tanto na contribuição social, tanto na percepção da importância da universidade, que é um dos itens que é usado em vários rankings, inclusive internacionais, isso começará a aparecer daqui a alguns anos, na medida em que a extensão for bem sucedida nos nossos cursos e, portanto, mais gente com interação com a comunidade extramuros, né? E, portanto, uma percepção maior da universidade. Certo. A Vera Lúcia, eu acho que não aparece o nome completo aqui. Né? Como é feito o acompanhamento do egresso pelos cursos que o fazem? Talvez aí a Fono possa nos dar, né, a sua Ana Paula possa nos dar a sua contribuição, dizendo como é que eles fazem, mas não existe uma forma institucional. Né? Talvez isso seja um outro ponto a ser pensado, né? Como que deveríamos acompanhar institucionalmente os nossos egressos. Foram feitas tentativas há uns anos atrás de fazer um portal do egresso, de fazer uma estratégia de acompanhamento, mas, enfim, por falta de braço, né, pernas, músculos, etc., isso não chegou a evoluir. Né? Mas isso está lá no nosso PDI, então isso talvez tenha que ser um reforço de novo, das recomendações. Olha, nós temos itens no nosso PDI que são, inclusive, avaliados externamente, mas que não estão tendo o devido destaque, né, nos nossos planos de ação. Né? Então, talvez aí nos planos de ação possam ter ideias, além, obviamente, da conversa entre as unidades que já fazem isso, né, ou que tem um número de alunos que é suficientemente, vamos dizer assim, pequeno, ou com um número de postos que é suficientemente conhecidos para que eu possa fazer esse acompanhamento, para nos dizer como é que fazem. Mas eu não conseguiria te dizer, né, exatamente, poderia dar algum exemplo do curso que eu atuo, mas aí é uma área que, por conhecer algumas pessoas, a gente acaba sabendo, mas também a gente não tem um acompanhamento geral assim de todos os estudantes. Eu posso contribuir rapidamente, só Ana Por Paula? favor. Bem, todo o curso de radiologia. Acho que a Roberta, que está aqui também, que é da Fono, pode comentar. A gente tem tido esse retorno informalmente, porque a gente é solicitado muitas vezes para indicação, né? Aluno que se formou, eu preciso
a gente pedem para nos indicar para clínicas, para trabalho. A Fono, ela tem crescido agora no pós-pandemia, né, enormemente, assim, e a gente não consegue encontrar um estudante que esteja livre, que esteja sem algum trabalho, todos com agenda cheia. Então, a gente tem visto isso informalmente. Fora isso, a professora Roberta estava comentando agora comigo aqui que ela tem feito alguns levantamentos. Então, é possível, penso que a gente pode fazer questionários e ter assim, enviar periodicamente após a colação. A gente fez agora um questionário com egressos por causa da nossa reforma curricular. Então, acho que dessa forma, né? A gente estava conversando aqui, mas na Fono a gente realmente sabe informalmente e sabe por alguns professores que fazem alguns levantamentos, mas não é isso do próprio curso, né? Mas a gente poderia pensar numa forma de que a própria Congrade possa organizar isso, né? Perfeito, obrigado. Isso eu acho que é um esforço que se pode fazer, de repente até mais adiante aí no próprio Fórum dos NAUs pode-se fazer alguma iniciativa de começar a colocar, né, os pares aí, os cursos, pelo menos os mais afins, que possam trocar experiências e ideias aí para chegar nesse, né, para melhorar ou para trocar experiência aí, para melhorar o acompanhamento aí dos nossos egressos. A Soraya já respondeu a pergunta do Juan ali, né, onde, quer dizer, depende um pouco, mas naquelas que não mudaram o cálculo, né, tivemos melhoras na posição entre as federais apenas, né, a posição no Brasil em geral e na América Latina e mundial não mudou significativamente, então não houve uma mudança muito grande dos indicadores, né, mas sempre entram mais universidades, então uma comparação mais efetiva, né, talvez seja até uma dica boa, né, para nós colocarmos aí num gráfico na próxima apresentação, né, quantas universidades fazem parte, porque isso também muda de ano para ano, né, não significativamente, mas em alguns rankings isso muda de ano para ano, e aí em se mudando a gente pode então ter uma ideia melhor, né, de qual é por que a mobilidade, né, por que a mobilidade aí nos índices, né? Olá, professor Neto. Olá. Peço licença para entrar agora, estamos nos encaminhando, né, para os minutos finais aí com o nosso tempo, a nossa programação. Agradecer ao senhor pela explanação, sempre clara, sempre objetiva, é sempre muito bom lhe ouvir, sempre muito esclarecedor. Obrigada por estar conosco aqui nessa tarde e nos ajudar a entender um pouquinho mais essa complexidade toda que são os rankings. Muito obrigada. Se tiver mais alguma pergunta, a gente pode encaminhar, né? E ela pode ser respondida na sequência, por e-mail mesmo. Agradecemos aos ouvintes aqui, aos participantes, e a gente continua à disposição. Ok, que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Vamos continuar aí nessa sequência aí da avaliação, que temos mais atividades importantes aí, certamente produtivas para hoje. Obrigado, pessoal. Obrigada. Fechando minha câmera. Joia. Pessoal, conforme a programação, então, que nós temos para a semana de avaliação, entramos agora na segunda metade dessa última tarde. Antes de apresentar o nosso palestrante, antes de convidar o nosso palestrante para a fala, eu gostaria só de fazer uma observação aqui. Nós, desde segunda-feira, segunda, terça, quarta, nós entramos, em algum momento a gente sempre toca nos instrumentos de avaliação. Vocês sabem que nós tivemos uma reestruturação grande nos instrumentos de avaliação da nossa universidade, na avaliação do docente pelo discente, na autoavaliação docente, na infraestrutura, pós-graduação, e isso tudo foi demandado pela nossa comunidade acadêmica, né? Então, é importante que a gente fique atento, que a gente faça esse movimento de escuta. Também o Fórum dos NAUs foi outro movimento de escuta, foi um movimento de necessidade em que a gente promoveu, a gente debateu um encontro em que nós discutimos o desafio de comunicação entre pares dos resultados de avaliação do docente pelo discente. Então, são conflitos semelhantes que a gente vive em unidades diferentes, nós sabemos da diversidade e do tamanho da nossa universidade. Nós vivemos
nós enfrentamos, né, desafios semelhantes. É importante que a gente mobilize esses esforços, esses interesses, para que a gente possa trocar, para que a gente possa construir estratégias e alcançar melhores resultados, então, qualitativos, quantitativos. O professor acabou de falar agora, dando uma sugestão aí para o nosso próximo Fórum dos NAUs. Quem sabe a gente, né, começa a estruturar essa necessidade de acompanhamento, então, de egresso. A gente tem muita vontade, a gente sabe dessa necessidade, algumas iniciativas ainda um pouco tímidas, né, nesse sentido, e a necessidade de a gente se fortalecer nesse tema, então. E a reestruturação, por fim, a reestruturação dessa semana de avaliação. Vocês sabem que nós tínhamos 5 dias na semana, hoje nós temos 3 dias, a pedido, então, de alguns órgãos da administração central e de algumas unidades para facilitar o acompanhamento. Isso dito, gente, estamos aqui, estamos querendo ouvir vocês, estamos querendo ouvir das necessidades, as sugestões, as críticas, ideias que vocês tenham, para que a gente possa mobilizar. Nós estamos aqui pelas unidades acadêmicas, estamos aqui pela administração central, e o nosso objetivo, o nosso trabalho aqui é viabilizar novas ações, novas práticas. Então, sintam-se à vontade para manifestar os seus interesses e as suas necessidades. Bem, isso dito, então, agora a gente vai apresentar, vamos convidar, então, o nosso palestrante, o professor Christian Zanon. Ele é da nossa Faculdade de Psicologia, e ele trabalhou fortemente nos instrumentos de avaliação, nessa reestruturação dos instrumentos de avaliação da nossa universidade, junto com a professora Denise Bandeira. Eles são da área de psicometria, né, e auxiliaram, então, eles são membros docentes da comissão própria de avaliação e nos auxiliaram nessa reestruturação. Eu gostaria de convidar o professor Christian Zanon. Ele é doutor em psicologia pela URGS. Ele desenvolve pesquisas na área de psicologia com ênfase em psicometria, psicologia positiva e personalidade. É membro, então, docente da nossa CPA, e é um prazer muito grande recebê-lo aqui, professor Christian. Vai falar para a gente dos desafios, né, da avaliação do docente pelo discente. Então, passo a palavra, fique à vontade. Então, muito obrigado, Alexandra, pela apresentação. Muito obrigado a todos os presentes aqui. É uma honra poder estar aqui, né, compartilhando com vocês um pouco do trabalho que a gente tem feito e também compartilhar aqui algumas reflexões, né, sobre esse processo. Então, também agradeço a professora Denise, que ajudou revisou o material, a professora Soraya, né, que contribuiu. E então vou trazer para vocês aqui um pouco, né, das coisas que a gente tem feito e também do processo da avaliação como um todo, né, para a gente refletir e pensar para onde que a gente segue, né? Então eu começo a apresentação, Alexandra. Sim, por favor, fica à vontade, tá? Deixa eu ver só se tu estás já com o comando da... Eu acho que sim, já, né? Sim, estás com o comando. Você pode passar ali embaixo com as setinhas, tá? Tá, beleza. Então, pessoal, um pouco, né, da minha apresentação aqui vai seguir a seguinte estrutura, né? Está dividido em 3 partes, mais próximos passos que a gente pode pensar junto, aí sugestões vão ser muito bem-vindas, né? Então, na parte 1, eu pensei assim, trazer para vocês um pouco do panorama da avaliação, né? Como que o fato dos docentes estarem sendo avaliados pelos discentes constitui realmente uma forma importante, né, de avaliar a efetividade do ensino, o caráter que o feedback traz, né, com uma possibilidade de aprimoramento do professor. Vamos ver também um pouquinho sobre como é que os professores recebem esses feedbacks, que mecanismos psicológicos estão aí subjacentes a receber o feedback, tanto positivo quanto negativo, né? E vamos falar algumas dicas assim de como fazer um feedback que pode ser eficiente, né, nessa primeira parte. Na parte 2, né, eu vou trazer para vocês um pouco, né, do que foi feito em termos da alteração do instrumento, né, que ele foi aprimorado com o objetivo de dar conta de demandas, né, e também por conta da pandemia. Vou contar para vocês então um pouco, né, do que foi feito e que evidências, né, psicométricas a gente tem de validade e fidedignidade para essa versão nova. Na parte 3, eu vou falar um pouco para vocês sobre as limitações da avaliação do docente pelo docente. Então, na parte 1, a gente fala que é algo bem importante. Na parte 3, a gente vai ver aqui algumas
limitações desse processo, que vai ter a ver com subrepresentação da amostra, né? ênfase em características pessoais, muitas vezes que são mais avaliadas do que o próprio ensino, o processo, né, de ensino que está em jogo, e que também muito do que é avaliado depende de quem avalia, né? Então a gente vai ver aí que também características de personalidade pode estar impactando nisso, né? E para próximos passos aqui, para passos futuros, né, a gente vai tentar pensar aqui algumas possibilidades, dentre elas envolver e desenvolver uma cultura de avaliação, né, que seja permanente, que faça parte, digamos, da vida dos alunos, e que com isso a gente possa reduzir alguns desses vieses aqui que vão ser apresentados na sequência. Bom, então parte 1, nosso panorama de avaliação. Então eu gostaria de enfatizar, né, digamos, a legitimidade desse processo, indicando que realmente é uma das principais formas para avaliar a efetividade do ensino, né? Por quê? Bom, os estudantes são os principais destinatários do ensino, né? Se a gente for pensar, a gente está aqui para eles, né, em grande parte, na maioria certamente, né? E eles vão ter uma perspectiva única sobre a experiência da aprendizagem. São eles que, de fato, estão ali vendo o que acontece, eles estão em contato direto com os docentes na sala de aula, conhecem como é que o docente se porta, quais são as suas estratégias, como que eles interagem né, não necessariamente adequadamente, mas como é que se dá essa interação, né, de docentes e discentes. E, né, essa avaliação assim, dos estudantes pode ser, então, né, uma ferramenta importante para produzir informações sobre a qualidade do ensino, né, sobre como é que se dá essa comunicação, sobre a organização dos conteúdos, tanto disponibilizados, né, no ambiente virtual, quanto na própria configuração dos conteúdos ao longo da disciplina, como que é a disponibilidade do docente para tirar dúvidas, para reexplicar determinados conceitos que eventualmente não fiquem claros, e vários outros aspectos, né? Então, tudo isso para dizer assim que a possibilidade de a gente ter alunos avaliando o docente é algo muito importante, né? Eles são ali as pessoas que talvez mais tenham condições de dizer como é que está acontecendo essa prática. Bom, nesse sentido, né, a gente pode pensar que essa avaliação ela serve a um propósito de que promova aprimoramento do docente, né? Na medida que o docente, então, tem a oportunidade de refletir sobre a sua prática pedagógica, né, a partir dos comentários dos alunos, tanto positivos quanto negativos, ele pode repensar, né, caminhos, fazer ajustes necessários para que a sua prática se ajuste, né, se constitua de forma adequada e de acordo com as expectativas dos alunos, né? Ela, nesse sentido, então, promove o desenvolvimento profissional dos docentes e aprimora a qualidade do ensino como um todo. Se a gente pensar que todo mundo está incorporando os feedbacks dos alunos, a gente está se desenvolvendo, e a gente se desenvolvendo como um todo, o ensino como um todo está se desenvolvendo, né? Quando eu penso a minha situação hoje, e quando eu penso a minha situação 10 anos atrás, quando eu iniciei na docência, certamente eu me considero um professor melhor hoje, por conta de feedbacks positivos e negativos que eu recebi durante esses 10 anos, né? Então, isso realmente pode ser bastante proveitoso para a gente. Agora, o que acontece? Vamos pensar um pouco assim em termos de mecanismos psicológicos, né, subjacentes ao processo de feedback, ou seja, como é que os professores se sentem quando recebem o feedback. Bom, a gente pode pensar, né, que se o feedback é positivo, vamos começar primeiro com a parte melhor, né, as avaliações, então, tendem a reforçar práticas educacionais bem recebidas, né, que o professor tenha conduzido em sala de aula, reforça comportamentos considerados adequados pelos alunos, né, e isso, como um todo, fortalece a confiança, a autoestima, sentimentos positivos do professor. Isso vai impactar no bem-estar do professor, que quando pensar a sua identidade enquanto pessoa e que a parte professor ocupa, né, uma proporção muito grande, vai pensar que isso é bom, faz sentido para a sua vida, está alinhado com seus propósitos,
Então, digamos que é importante também o feedback positivo para que mecanismos, estratégias aí bem adaptativas se fortaleçam e o professor possa incluir isso tanto no meio acadêmico quanto na sua vida, na sua história, enquanto pessoa e quanto profissional. Por outro lado, né, quando o feedback é negativo, né, eles podem começar a se questionar suas habilidades, suas competências como educadores. Né? Isso pode levar a sentimentos de insegurança, dúvida quanto à efetividade do ensino. Isso pode gerar tristeza, decepção, ansiedade, até mesmo raiva, né, em relação às críticas recebidas, que por sua vez vai produzir uma frustração muito grande, um desapontamento muito grande. Isso tudo também vai impactar no bem-estar das pessoas, né, na sua história enquanto profissional. Né? O feedback negativo, além disso, pode levar os docentes a resistirem à mudança em suas práticas de ensino, né, na medida que o docente percebe que ele se esforçou muito, que ele fez um ótimo trabalho, né, que na percepção dele, ele pode sentir que aquela avaliação ali é injusta, é inadequada, e pode ser que ele tenha uma certa resistência a mudar. Digo isso para enfatizar que feedbacks positivos e negativos, ambos são importantes para o crescimento, para o desenvolvimento, para o aprimoramento da didática e práticas educativas, mas que é importante a gente se sensibilizar para que o feedback negativo ele produza um incômodo, produza um mal-estar. Né? Então é importante que a gente esteja consciente e sensível a isso. Né? E, obviamente, isso é importante também para produzir mudança, né, e desestruturar, eventualmente, encaminhamentos, técnicas que não são tão adequadas. Mas, enfim, é importante a gente estar consciente disso. Frente, então, a feedbacks negativos, o que a CPA, né, tem mapeado, assim, considerando professores que acessam as suas avaliações no sistema, né, parece que 2 cenários tendem a acontecer. Primeiro, o docente, então, desconsidera completamente a opinião do aluno, ou seja, não incorpora nada disso. Né? Isso pode ser por conta de como eu falei naquele exemplo anterior, assim, né? Ele se bloqueia, ele não tem interesse em incorporar, pode ser porque se sinta injustiçado, que a avaliação é inadequada, então temos esse cenário. E também temos o cenário 2, que o professor finge, né, que ignora a opinião do aluno, mas no fundo vai lá e tenta incorporar todas as melhorias, todas as sugestões nos semestres subsequentes, e isso tende, né, a produzir um resultado melhor, né, na sua didática, na sua prática. Bom, aqui algumas questões relacionadas, né, a quem dá o feedback. Então, pensando um pouco assim no professor que vai ter que dar um feedback para o seu colega, né, talvez um chefe de departamento que recebeu uma sequência de avaliações negativas de um determinado colega e vai ter que conversar com ele. Então, o que são coisas importantes de se considerar? Né? Que isso seja feito, né, em particular, né, não na frente de outras pessoas, para evitar exposição, evitar comentários desnecessários, que esse feedback seja objetivo, né, com foco nos dados que de fato apareceram ali, nos comentários, observações específicas. Né. É muito importante também, né, que a gente pense que tem ali um ser humano atrás que está ali, provavelmente não gostando muito da ideia de estar ali, que provavelmente vivenciou boa parte daqueles sentimentos, emoções negativas que eu descrevi atrás, quando leu a sua avaliação ou quando foi chamado para uma conversa sobre isso. Então, é alguém que pode estar bastante instável emocionalmente. Então, é importante, né, ter empatia com essa pessoa que está ali, respeito por ela. Então, sugere-se que sejam feitas críticas construtivas, né, usando uma linguagem positiva, em que a pessoa possa identificar que determinadas práticas não foram adequadas, mas que isso é possível mudar, é possível incorporar, aprimorar. É muito interessante também a gente evitar julgamentos pessoais, né, focando na pessoa em si, porque quando a pessoa pensa nela como algo está inadequado, a gente está tratando diretamente da identidade da pessoa. Isso pode ser uma ameaça muito importante à pessoa.
Mas se a gente foca na prática, é algo que talvez seja mais facilmente manejável. Então, se a gente trata a pessoa como sendo inadequada, isso é uma ameaça ao seu ser. Então, é sempre desejável que a gente foque especificamente na atividade, na ação que não foi tão adequada, né? Além disso, sugere-se que sejam feitas a crítica, né, construtiva, com a linguagem positiva, mas também que se proponham caminhos, formas de lidar com essa dificuldade, né? Então, quais seriam soluções possíveis para lidar com isso? Então, isso produz na pessoa ali uma possibilidade de insights, um momento de repensar, né, suas práticas. E também, se a gente pode oferecer um apoio, se colocar à disposição para ajudar nesse processo, a pessoa se sente acolhida e é muito provável que ela acabe incorporando de fato tudo isso, né? E enfim, o feedback cumpra de fato a sua função de aprimorar a prática docente. Bom, parte 2, então, aprimoramento do instrumento. Trago aqui para vocês uma citação atribuída ao Lord Kelvin, né, daquelas escalas de temperatura, que diz assim: o que não podemos mensurar, não podemos aprimorar, né? Então, pensando aqui que a gente tem feito um esforço, né, para adequar o instrumento, para melhorá-lo, e isso pode ser que seja necessário que seja uma prática contínua. Então, isso é feito para que a gente possa mais adequadamente avaliar o fenômeno que nos interessa, para então poder produzir feedbacks mais adequados, mais apropriados e que possa reverter em aprimoramento das práticas de ensino. Bom, então, inicialmente, o instrumento anterior, né, ele era longo e havia pouca adesão dos estudantes, né? Por conta disso, havia também uma demanda histórica, né, de professores e alunos de que se reduzisse o instrumento e simplificasse, né? Então, isso, dada essa demanda histórica de simplificação do instrumento, que coincidiu com, né, o advento da pandemia, que necessitou que conteúdos diversos fossem incorporados, optou-se então por fazer uma reestruturação mais ampla do instrumento como um todo. Então ele foi de fato reduzido, os seus itens foram reformulados, o conteúdo dos itens foi escrito de forma mais neutra, né, para a gente evitar vieses de desejabilidade social. Por exemplo, se eu pergunto a didática do seu professor é adequada, é mais fácil, é mais instintivo, talvez, a gente endossar, a gente concordar com isso, do que se a gente simplesmente colocar algo como didática do seu professor e algumas opções em que ele pode atribuir uma nota. Então, a gente, digamos, não induz a resposta como sendo positiva. A chave de respostas, né, aos itens também foi alterado. Antes era uma escala de concordância, agora é uma nota que é atribuída de 0 a 10. Né? E a gente fez isso com o intuito de produzir, então, uma estratégia de avaliação mais intuitiva, né? A gente é mais intuitivo a pensar de 0 a 10. A gente faz isso a vida inteira. Então, é mais corriqueiro, é mais simples para a gente dar uma nota, né? Ficar pensando quanto que eu concordo, quanto que é bom, ou, né, determinada afirmação. Bom, o instrumento, então, ele foi dividido em 2 blocos. Bloco 1, que trata da avaliação do docente e atividades de ensino, e o bloco 2, que trata de uma autoavaliação do aluno. Então, são questões que perguntam sobre o aluno mesmo, não sobre o professor, para que a gente possa integrar isso na resposta das questões anteriores. Eu não vou me ater muito assim às mudanças do instrumento em si, porque elas foram apresentadas na segunda tarde, mas eu vou trazer aqui algumas informações complementares a isso. Bom, então, junto com a alteração do instrumento, foi feito algumas estratégias, né, para que a divulgação aumentasse e o engajamento nas respostas também aumentasse. Então, foi feita uma divulgação muito maior, mais maciça, né, em períodos nas avaliações.
foram feitos vídeos bem interessantes em que se entrevistavam alunos de diferentes áreas e que comentavam sobre a importância da avaliação, como que responder, né, a avaliação poderia ser importante para o aprimoramento do ensino. Muitos e-mails foram lançados, né, para aumentar o engajamento dos estudantes na avaliação. Teve divulgação em redes sociais, via cards, a SAI e os NAUs, né, tiveram um papel bastante importante nessa disseminação da mensagem. E, de forma geral, isso constituiu, então, uma estratégia, né, para a conscientização dos alunos sobre a relevância da avaliação. Isso é algo que eu vou trazer mais no final de novo, mas é algo que a gente tem trabalhado bastante. Esse engajamento é essencial para que a gente consiga aprimorar o instrumento, aprimorar feedbacks e aprimorar, por fim, as estratégias de ensino dos professores, né? Bom, então, o instrumento, né, na psicometria, na psicologia, principalmente, quando a gente vai avaliar algum construto psicológico, a gente busca alguma evidência de que o que a gente está fazendo, de fato, está capturando o que nos interessa e não é algo meramente da nossa cabeça. Então, em relação a isso, a gente busca evidências de validade e fidedignidade para o instrumento. Então, esse instrumento, na versão atual, foram feitos, né, procedimentos para avaliar a validade e a fidedignidade dele. Então, inicialmente foi feita uma análise fatorial, né, que é uma análise que avalia a intercorrelação dos itens e que vai avaliar se a estrutura teórica, né, que eu conjecturei, que eu hipotetizei, que é esperada que aconteça, no caso, bloco 1 e bloco 2. Então, se isso de fato tem evidência empírica de que essas duas dimensões, esses dois blocos, se sustentam, né? Então, a análise fatorial feita, né, com esse novo instrumento, de fato, indicou que há duas dimensões, né, que equivalem ao bloco 1 e ao bloco 2, e que os itens apresentam carga fatorial alta, né? Então, a carga fatorial alta quer dizer que o item é um bom indicador para avaliar aquele construto, aquela variável latente, nesse caso, que me interessa avaliar, certo? Então, tivemos os dois fatores de interesse, né, com evidências empíricas, sendo que os itens que compõem eles também carregaram onde deviam carregar e com cargas altas, o que indica, então, que eles são bons indicadores, estão sendo bons indicadores para avaliar o que nos interessa. Também a gente observou coeficientes alfa de Cromba, né, que indicam a fidedignidade dessas medidas como sendo adequados para os fatores do instrumento. Então, a gente poderia pensar assim, que a validade é se eu estou avaliando o que de fato me interessa avaliar, então a análise fatorial indicou evidências de que sim, estamos avaliando, e a fidedignidade é o quão bem eu estou avaliando isso. Então, os alfas adequados indicam que a gente está conseguindo diferenciar adequadamente os participantes em função das respostas produzidas. Então, isso são informações interessantes que suportam, né, mais o que a gente está fazendo aqui. Bom, essa alteração, né, que foi feita, essa reformulação do instrumento, traz vantagens e desvantagens, né? Então, uma desvantagem que a gente tem com essa reformulação do instrumento é a redução ou a impossibilidade de comparação dos resultados, né, desse ano com anos prévios. Por quê? Porque antes a gente tinha, então, uma escala de concordância, agora a gente tem uma nota. Esse é um ponto. Os conteúdos mudaram um pouco, a gente não tem exatamente as mesmas questões, ainda que algumas estejam parecidas. Então, a comparação é algo muito complicado, né? Então, em princípio, essa é uma desvantagem, não poder comparar. Por outro lado, a gente tem várias vantagens, que eu acho que se a gente põe na balança, acho que compensam muito. Como, por exemplo, a gente tem a possibilidade de fazer uma avaliação mais rápida, válida, né? Já mostrei para vocês aqui, comentei rapidamente das evidências de validade e fidedignidade, e com maior potencial de adesão dos participantes, produzindo resultados mais confiáveis. Então, quanto mais pessoas a gente estiver respondendo, os resultados vão ser melhores. Então, acho que são vantagens que são bem relevantes aí, né? Bom, então, dado que fazer a avaliação é algo super importante e a gente mostrou aqui que tem algumas evidências de validade, de que ela é adequada,
existem algumas limitações importantes nesse processo que eu trago agora para vocês. Um deles é a subrepresentação dos participantes. Vamos pensar nas turmas. Sei lá, se de 25 participantes, 5 respondem, a gente pode ter um resultado aí bem enviesado do que seria a opinião da turma em relação ao professor. Principalmente porque esses 5 não devem ser 5 aleatórios da turma. A gente pode pensar algumas possibilidades que não são muito difíceis. Imaginemos que alunos que reprovam ou tiram nota baixa podem ter uma motivação maior para fazer a avaliação do professor e possivelmente uma avaliação negativa. Então, isso pode impactar bastante. Então, esse é um exemplo que salta muito aos olhos. Mas, de forma geral, na medida que a gente tem uma amostra subrepresentada, que não é representativa, eu diria uma pequena amostra que não é representativa, em princípio a gente pode ter resultados enviesados. Um outro ponto aqui que eu chamo a atenção é que características pessoais dos docentes também podem impactar, para além daquela questão didática, da estratégia de ensino propriamente, que é o que deveria ser o foco. Por exemplo, aspectos secundários dos professores, como o tom da voz, o timbre da voz, o estilo deles se vestirem, de se comunicarem, ou preferências políticas, podem ter um impacto bastante grande na avaliação dos alunos em relação aos professores. À medida que os alunos se identificam com aquilo, por si só, eles podem avaliar melhor, e na medida que eles não se identificam, eles podem avaliar pior. Um outro fato importante, isso aqui é um dado de uma pesquisa que eu tive acesso há pouco tempo, é que alunos tendem a avaliar melhor professores que demonstram explicitamente que se importam com os alunos. Isso é uma pesquisa do ensino médio, mas eu acho que não seria muito diferente no contexto universitário. Então, professores que demonstram que se importam com os alunos acabam tendo uma avaliação melhor, independente da sua prática docente. Um outro ponto aqui que eu considero bem importante e que eu vi isso, na verdade, o ano passado, num congresso que eu fui em Madrid, da Associação Europeia de Psicologia da Personalidade. Era uma pesquisa que uma pesquisadora alemã mostrou que ela fez com estudantes de ensino médio para a OCDE. Então, ela acompanhou 300 e tantos estudantes por várias semanas, em diversas turmas, em diversas escolas, em diversas regiões do país. Claro, vamos contextualizar, isso é Alemanha, ensino médio, mas o resultado dela foi muito, muito interessante, me chamou bastante atenção o que ela percebeu. Então, o resultado que ela indica, que muito da avaliação que é feita, quase 50% da variância, depende de quem avalia. Especificamente, o que ela percebeu? Alunos mais conscienciosos, que são aqueles mais persistentes, mais dedicados, que provavelmente vão ser aqueles que vão tirar melhores notas, ter melhor desempenho, que se engajam mais, de fato avaliam melhor seus professores, possivelmente porque aprendem de forma mais efetiva e têm resultados melhores. Alunos mais amáveis, aqueles com altos scores em amabilidade ou sociabilidade, também avaliam melhor os professores. Possivelmente porque são mais empáticos, valorizam mais os esforços que os professores apresentam e possivelmente porque se sentem mais desconfortáveis de avaliar negativamente alguém. E, por fim, alunos mais neuróticos, aqueles mais ansiosos, estressados, com mais instabilidade emocional, avaliam melhor os professores quando obtêm maiores notas. Então, acho que isso é algo interessante da gente pensar, porque, digamos, quem está ali avaliando coloca muito de si no que ele avalia. Eu tive a oportunidade de conversar com essa professora após a apresentação dela, e ela me falou que, pensando salas específicas, eles conseguiam ver casos extremos, assim, para o mesmo professor, uma avaliação excelente, uma avaliação péssima. Então, muito de quem avalia está embutido na avaliação. Bom,
próximos passos, então, um deles que eu considero que é importante aqui seria consolidar, né, uma cultura de avaliação contínua na URGS. Com isso, a gente teria mais pessoas respondendo dentro de cada turma. A gente vai pensar assim, mais próximo do 100% da avaliação que envolve todos os alunos a gente teria, né? Isso produziria avaliações, então, mais representativas e válidas. Isso permitiria com que a gente pudesse produzir feedbacks mais precisos para os professores, né, evitando os vieses de amostras pequenas, e que, por si só, né, pode contribuir para o aprimoramento do ensino em geral. Um outro ponto aqui que talvez a gente poderia pensar é a redução desses vieses, né, e o aprimoramento nas avaliações. Então, talvez no contexto universitário, que é o que nos interessa mais, a gente precisaria fazer alguma pesquisa, né, para entender como é que as características pessoais dos alunos, né, interagem com as características pessoais dos professores, que certamente também deve ter um impacto, né, na avaliação dos alunos. Eu mencionei algumas coisas como tom de voz, preferências políticas, mas provavelmente a personalidade do professor também impacta, né, na avaliação do docente. O simples fato daquela informação antes ali que contava que professores que demonstram que se importam mais, isso é personalidade. O professor demonstrar que se importa mais é agradabilidade. Então, provavelmente, a personalidade do professor também impacta, né, para além da questão didática, das práticas de ensino. Então, talvez uma pesquisa em que a gente conseguisse entender como é que essas coisas interagem fosse importante, né, e que a gente pudesse incorporar essas informações, essas interações, para produzir scores mais limpos, né, dessas características pessoais, e que isso por si só poderia produzir avaliações mais válidas e precisas do docente. Com isso, a gente poderia reduzir o mal-estar docente em função de feedbacks negativos e enviesados. Isso pode reforçar práticas adequadas, né, como comentei no início, desconsiderando características pessoais. Por fim, acho que a gente poderia reforçar, né, para a comunidade acadêmica que os comentários dos alunos e professores são verdadeiramente considerados e analisados pelo NAU e pela CPA. Muitas vezes as pessoas não avaliam porque acham que nada vai ser feito, e então tem também uma certa cultura disseminada, um conhecimento tácito de que não adianta responder as perguntas porque nada vai ser feito. Então a gente tem que mudar essa mentalidade, tem que disseminar a cultura da avaliação. Eu queria só dizer mais uma coisa assim, que me ocorreu há pouco, que, né, quando a gente fala já que tem um tempinho, quando fala de subrepresentação da amostra, né, que eu dei o exemplo de que talvez alunos, né, que tiram notas mais baixas ou reprovam tenham uma motivação maior para avaliar negativamente. Claro, isso são casos, não, acho que não é o geral, tá? Isso é simplesmente um exemplo. Agora, o que poderia ser o geral? Uma conjectura minha, né, da minha cabeça, pensei agora há pouco, é que muito possivelmente quem responde são os alunos mais conscienciosos e mais altos em agradabilidade, que são aqueles que entendem que a avaliação tem um papel importante e que vão se dispor a fazer, mesmo sabendo que vão gastar tempo, porque entendem que é importante. Então, talvez nessa seleção de quem de fato responde, né, que eu acho que está em torno de 30%, a gente tenha um certo viés com base em características de personalidade também, que são os mais conscienciosos e amáveis. Claro que isso deveria ser pesquisado, né, me ocorreu agora há pouco isso, e eu simplesmente compartilho isso com vocês aqui. Então, eu gostaria bastante de agradecer, né, a possibilidade de estar aqui compartilhando com vocês essas ideias e o trabalho que foi feito. Eu agradeço muito pela oportunidade, né, de poder estar desenvolvendo esse trabalho também com essa comissão tão competente e que tem ajudado a crescer junto aí. Então, muito obrigado e fico à disposição aí se vocês tiverem algumas questões. Muitíssimo obrigada, professor Christian. Nós temos algumas colocações ali no bate-papo, então, né? A Roberta, então a professora Roberta, né, diz o tipo de disciplina, básicas, profissionalizantes, o período do estudante, são muitas variáveis, mas seria um estudo bem interessante de ser realizado.
Desculpa, eu fechei ali para poder enxergar melhor os slides, eu não estava acompanhando o chat. Não, ela começou agora. Sim, eu acho que sim. E, enfim, se alguém tiver interesse em fazer, eu teria bastante interesse em colaborar em algo desse tipo, assim. E a Flávia também, né, diz, será que não seria interessante avaliar as práticas adotadas no processo de ensino-aprendizagem, ao invés de avaliar o professor? Mas a prática ela é desenvolvida pelo professor, né? Talvez não, será que não tem uma relação direta aí? Não sei se eu entendi a pergunta dela também. Não sei, Flávia, quer comentar um pouco mais aí para nós explorar mais o teu comentário? Enquanto ela, eu não sei se ela quer ligar o microfone ou vai escrever. 1 minuto, ela pede. É que me parece que despersonaliza, né? Quando tu avalia a prática e não o professor. Me pareceu que é isso. Tu avalia o processo, talvez, de ensino e não o professor. Não sei se é isso que a Roberta pensou. Não sei, mas ela está relacionada aí, a Flávia, com a gente. Oi, Flávia, tudo bem? Tá no mudo. Oi, desculpa, tá confuso aqui um pouquinho. Imagina. Acho que parabenizar o Christian, né, pela palestra. Acho que foi super interessante para pensar vários aspectos, assim, da avaliação. E eu fico pensando, assim, a gente avalia a pessoa, né, o docente. E será que, de fato, o docente que a gente tem que avaliar, ou a gente teria que avaliar as práticas que ele utiliza no processo de ensino-aprendizagem? Porque são coisas diferentes, né? A gente pode ter dois professores com características muito distintas que podem utilizar algumas práticas semelhantes, né? E funcionar um pouco melhor para um ou para outro, para que a gente também tire essa coisa de ser uma avaliação quase pessoal, né? O professor é muito legal, o professor se importa com os alunos, ele fala muito baixo. Então, talvez essas questões de se avaliar comportamentos específicos, né, que é o que o Christian tinha falado ali no início, né, e não a pessoa em si. Talvez adotar um pouco isso é um pouco da ideia da comunicação não violenta, né, de tu avaliar diretamente o que não está funcionando, né, o comportamento, a atitude, né, a questão, e não avaliar a pessoa, né. Não sei se eu me fiz entender, mas seria um pouco nessa linha, assim. Eu acho que faz sentido, sim, Flávia. Mas como é que tu imagina que a gente poderia fazer isso, assim, coloca a disciplina e que os itens fossem mais, não fossem com o conteúdo que tem em relação ao professor, mas a prática em si, seria isso? Sim, eu estava olhando aqui também um pouco as perguntas, né? Então, aqui a gente tem a avaliação do professor, estratégias adotadas para facilitar o aprendizado. Até um aluno responde que não vi nada de novo, né? Ele não está avaliando se as estratégias foram legais ou não, né? Ele está avaliando se o professor utilizou as estratégias melhores, assim. Então, se a gente focasse em quais estratégias de ensino funcionam melhor, né, e para determinado assunto e tal, talvez a gente conseguisse ter uma avaliação um pouco mais fidedigna, né? Não, acho que podemos pensar. É uma mudança sutil, assim, na forma de falar, né? Mas tem esse perfil de mais focar em como são empregadas as habilidades, as competências, né, que o professor tem, e também facilita bastante na hora da gente poder dar um feedback, por exemplo, né? Então, o que foi avaliado foi a estratégia que tu utilizou para fazer, para dar uma aula, né? Quem sabe essa estratégia não funcionou tão bem, né? Quem sabe a gente pode pensar em outras estratégias, né?
talvez facilite um pouco, né, nesse sentido, assim. Mas acho que A assim, sua não mudaria o sugestão instrumento. fica em relação à redação da questão. Ela continua sendo em relação à disciplina, à atividade de ensino, relacionada. Eu sei que eles estão avaliando, eles sabem que eles estão avaliando aquela prática, naquela turma, naquela disciplina. Só a redação da questão é que tu sugere essa mudança, então. Sim, e até às vezes isso até poderia ajudar um pouco na questão de que existem disciplinas com mais de um professor, né? Então, às vezes eles respondem, o fulano foi tudo bem, mas o outro não, né? Sim. Então, nesse sentido, eu acho que, pensando na disciplina em si, a gente teria Eu acho que é uma contribuição interessante. É uma contribuição interessante. Eu não sei ainda como seria essa estrutura, né? Mas entendi agora a tua ideia. É sutil a diferença, né? Mas talvez facilite bastante para a gente despersonalizar, né? Sim. Até, só pegando o gancho, o professor Cris disse, quem tende a avaliar são alunos mais afetivos, né? A gente também tem o relato de dois lados, né? A gente tem relato de alunos que esperam a avaliação final e acessam o instrumento depois do resultado da sua avaliação para, né, manifestar, então, manifesta o contentamento ou descontentamento a partir do resultado final. E nós temos alunos que são bastante afetivos, que eles mandam um e-mail porque eles querem se identificar. Eles querem, professora, eu quero que a senhora saiba que eu gostei muito da sua estratégia, da sua aula, né, da senhora, aí eles mandam por e-mail. Então, e acabam não respondendo. Então, nós temos os dois lados, assim, né? Alguns colegas das exatas que compartilham, eles esperam receber a prova final para falar, para ir lá e avaliar, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado também na avaliação, né, na análise desses instrumentos. Muito obrigada, Flávia, pela tua contribuição. O professor Mauro estava com a mão levantada, depois tem uma contribuição da professora Vera também. Oi, boa tarde. Boa tarde, Cristiano, colega de CPA, né? E isso. Foi muito boa a tua apresentação. Muito obrigado. E sobre essa questão, né, a gente tem algumas... Mauro, acho que está cortando. Travou, Mauro. Deixa eu ver se ele caiu. Estou sem a minha câmera aqui, na verdade. Alô, estão me ouvindo? Mauro, agora sim, estava cortando. Estão me ouvindo agora? Sim. Caiu aqui, estou com a estabilidade aqui, não sei. Bom, mas enfim, o ideal seria que essa avaliação fosse uma avaliação das estratégias adotadas, né? Estratégias de ensino, né? Os recursos, as metodologias de ensino que são adotadas. Mas, na verdade, a gente tem uma dubiedade, né? uma ambiguidade nessa avaliação, porque é uma avaliação que também serve como critério de progressão, né, para os professores. Então, para todos os efeitos, tem um nome que está vinculado à disciplina, o aluno avalia o professor, né? Mas eu acho que quando a gente fez esse processo de neutralização das questões, ficou melhor assim, né? Porque a gente avalia o professor, os alunos avaliam o professor, mas as questões elas direcionam mais o aluno, né? Não para o professor em si, né? Porque muitas vezes quem já foi aluno sabe, tem professor que é ótimo, mas é antipático, é meio impaciente, não tem uma, né? E o aluno às vezes fica meio, né? Agora, quando você pergunta para ele o cumprimento do plano de ensino, né? Fica mais fácil de dizer assim, olha, o cara é um chato, tal, mas ele cumpriu o plano de ensino, né? Todos os conteúdos que estavam programados foram aplicados e foram aplicados com propriedade. Então, isso desprofissionaliza um pouco. Isso ajuda a gente a ter uma ideia melhor do processo em si, né? Descola um pouco, né, os objetivos e os objetivos alcançados, né, descola um pouco da personalidade do professor, da figura do professor, né? Eu acho que isso refletiu também nas notas, né? As notas tiveram uma nuance mais verossímil, eu diria assim, né, depois que a gente mudou a escala.
A outra questão é que o outro aspecto que eu acho que é o mais importante, né, dessas avaliações é o que fazer com os resultados e com né, principalmente com as questões que nós estamos discutindo desde segunda-feira aqui, né, que nos são trazidas por essa avaliação. Né? Na segunda-feira, quando a gente estava apresentando ali a parte qualitativa, os questionários, os comentários, né, de campo aberto, né, apareceram várias sugestões, que inclusive acho que foi não na anterior, mas antes, acho que talvez até antes da pandemia, que se discutiu, né, que a gente fizesse um rol, né, de boas práticas que foram indicadas pelos alunos, né, e que serviriam como sugestões para fazer, né, algum tipo de treinamento, de reciclagem. Né? Uma coisa que apareceu agora nessa última avaliação que a gente analisou é que foi sugerido que os professores tivessem um treinamento com maior frequência. Né? Porque, na verdade, a gente tem um PAP, né? Quando eu entrei não tinha, então, quer dizer, eu nunca fiz, né, nenhum tipo de atividade de formação docente, que não fosse iniciativa minha, fazer treinamento sobre Moodle, sobre metodologias ativas, que você vai lá na Edurgs e tem um curso legal, vou fazer. Né? Mas não é uma coisa sistemática. Né? E eu acho que isso que é o problema. Assim. A gente tem um monte de ideias, um monte de sugestões, a gente sabe, né? A gente tem um rol de problemas que aparecem, né, quando a gente analisa as avaliações, né, e a gente não tem uma política né, de aproveitamento desses problemas, dessas dificuldades que a gente encontra ali, e de ter uma política sistemática de atacar esses problemas. Fazer cursos, por exemplo, sobre a questão de avaliação. Não, avaliação, avaliação pressupõe, né, que a avaliação não é uma avaliação do aluno, as provas, basicamente. Né? O que você faz com o resultado das provas? É simplesmente uma nota que você entrega para o aluno? Bom, vire-se, né? Se a sua nota foi boa, você vai passar, se não for, você vai rodar. Fica mais ou menos nesse aspecto. Isso aparece nas avaliações, né? Que o professor não dá um retorno, né? Os alunos muitas vezes têm dificuldade para identificar os critérios de avaliação, né? Uma coisa que a gente sempre dizia quando eu era aluno, nossa, o professor deu uma disciplina para a gente, parecia tudo muito fácil. Quando a gente foi fazer a prova, a gente não encontrou nada ali do que a gente aprendeu, na verdade. Né? Então havia um descompasso, sempre isso pode acontecer. Né? Então como é que o professor avalia a qualidade da sua própria avaliação em relação aos alunos? Ou seja, tem uma série de coisas que vão aparecendo, né, e que não são, a gente não consegue aproveitar muito bem essas questões. Assim, né? E aí eu acho que, corroborando, né, concordando com o que a Flávia falou, né, seria importante ter não só a avaliação do professor em si, isso aí vai lá pro relatório dele, né, para o RAD dele, né, e vai para o NAU, quando tem algum caso grave, né, de professor que está realmente em conflito com os alunos, aí se resolve por ali. Agora, assim, em termos gerais, os resultados gerais das avaliações, né, o que nos importa é exatamente isso. O que dá para fazer, né, para tentar melhorar o desempenho dos professores como um todo, né, em toda a universidade, mas principalmente também, eu acho que aí eu já falei isso essa semana, eu acho, que é a questão também dos NAUs, porque cada unidade tem um conjunto de cursos, às vezes tem só um curso, às vezes tem vários cursos, mas que são cursos semelhantes, né, dentro daquela especialidade. Lá onde eu trabalho, no FCH, é História, Filosofia, Ciências Sociais, então a gente tem, né, muita semelhança, né, nos problemas que a gente tem que dar conta para dar uma aula de História, de Filosofia. Né? Agora é bem diferente na química, é bem diferente na psicologia, é bem diferente na educação física. Né? Então, os NAUs estão muito mais perto dessa realidade, para pensar estratégias de ensino, né, que são apropriadas para cada curso, para cada especialidade, enfim. Mas, assim, eu acho que a gente está com a faca e o queijo na mão. Falta a gente cortar, né? E oferecer esse queijo para os nossos colegas, né, na forma de cursos, na forma de atividades, de debates, né,
e também de um feedback, né? Não para os alunos, principalmente, mas também para os professores. Não personalizando, tal professor, os alunos reclamam porque ele, né, os critérios de avaliação dele são muito obscuros, tal. Não, não isso. Mas assim, o que são critérios de avaliação, né, transparentes, e o que é melhor? Eu sempre digo para os meus alunos assim, a avaliação, ela não é só para você, não é para você passar na disciplina, é para você ver o que você incorporou, né, como conhecimento e o que né, o que faltou, o que poderia ter sido melhor, para ele também se autoavaliar, né, para ir numa outra prova eu vou melhor porque eu entendi o que eu fiz que não foi tão legal nessa prova, né, ou nesse trabalho, nessa atividade. Então, assim, a gente tem que ter um pouco né, de estratégia para aproveitar esses resultados e direcionar eles para atividades que busquem sanar né, essas dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia em sala de aula. Desculpa me alongar, obrigado. E parabéns de novo, Christian. Obrigado pelos comentários, Mauro. Acho que é bem relevante mesmo. Né? Acho que eu tinha comentado isso na segunda, né? Se pudesse, de alguma forma, ser institucionalizado esse caráter de aperfeiçoamento dos professores, né? Com cursos cada 6 meses, uma vez por ano, mas que isso fosse computado como horas, talvez fosse uma ótima solução. Eu também gostei da ideia. A professora Vera, né, também, ela coloca ali uma observação, acho que é uma hipótese que se tem, né, talvez os alunos ingressantes avaliem os docentes com uma parâmetro de acolhimento, enquanto os do meio do curso usem o conteúdo, conhecimento, estratégias de ensino como critérios de avaliação. Então, depende do vínculo também que a gente tem, né, com a instituição, com o professor. É outra hipótese, acho que tem um terreno muito fértil para a investigação. Acho que seria interessante a gente saber quem são esses 30% que respondem, né? Qual é o perfil dele. Uhum. E muitas manifestações aqui apoiando, né, sendo solidários aqui com a proposta da Flávia, né, a professora Cláudia Miller também, uma boa alternativa para não ficar tão pesado, né, e é esse peso, assim, que a gente sempre coloca, né, o peso da avaliação, que quando a gente faz a avaliação, a gente não enxerga como um peso para o aluno, né, não, a gente está tentando identificar o processo de aprendizagem, no que o aluno está precisando ainda de atenção, em que parte a gente precisa recuperar, e como é que o professor enxerga essa avaliação quando vem do aluno, né? São algumas questões que a gente sempre traz para a gente pensar, traz para a nossa conversa, para a gente tentar entender o olhar que nós, professores, damos para essa avaliação que nós recebemos, né? E a Márcia também, se a avaliação do docente já acaba levando o aluno imediatamente a fazer uma associação com o professor, também a Aline concordando com a Flávia, talvez passássemos, né, a cultura de avaliar as práticas e processos. A professora Sandra diz, essa discussão é excelente, mas grande parte dos professores não foram preparados para a docência, alguns compensam a total falta de didática com conteúdo, por exemplo, e nesses casos o reconhecimento dos alunos aparece nas avaliações, né? E aí a Aline também concorda, né? Sim, na verdade, não podemos perder de vista que o nosso trabalho independente da área pedagógica, somos docentes, não só pesquisadores, né? E vejo que alguns colegas não se atêm a esse fato. Então, tem alguma reflexão a partir desses resultados de carga fatorial que possam contribuir? É uma pergunta aqui. Tem alguma reflexão a partir desses resultados da carga fatorial que possam contribuir para explicar a questão que aparece, que eles não entenderam sobre os conhecimentos prévios? Essa foi uma questão, né, que a gente identificou que os alunos não reconhecem. A professora Roberta está colocando aqui. Ou não seria por aí? Eu não sei, a carga fatorial simplesmente indica, né, o quanto que aquele indicador é adequado para avaliar a variável latente que tá em jogo. Eu acho que o que foi apresentado na segunda-feira foram médias, né, ou percentuais, agora não estou lembrado. Mas eu acho que não é a carga fatorial que indica isso, né? Foi isso. Foi isso que foi apresentado.
Mas podemos conversar, Roberta, vi que tu mandou umas mensagens ali, né, com interesse sobre fazer algo assim. Eu acho que seria bem legal. A visibilidade, a variabilidade medindo através do desvio padrão, que a Gisele coloca. A Gisele é a nossa estatística lá da SAI. E Márcia concordando aqui que seria interessante a oferta de capacitação em didática, que é o que a nossa escola de desenvolvimento, né, oferece. Então, talvez é isso que a gente estava falando também de segunda e terça, né, chegar, sensibilizar talvez os professores, porque a gente percebe que são quase sempre os mesmos professores que participam, como é que a gente sensibiliza esse outro coletivo, que também tem uma carga horária muito pesada. A gente tem o ensino, a pesquisa, a extensão, a gestão, e a gente precisa também, não, às vezes as pessoas não negam, né, que precisam da capacitação, mas é como, às vezes, articular ela também com as nossas práticas, né? Professor Christian, muitíssimo obrigada pela sua participação, obrigada por ter aceito aqui o convite, por participar, por compartilhar seu conhecimento conosco. Obrigada pela participação de todos os envolvidos. Quero começar agradecendo a equipe da SAI, que é incansável nesses desafios, todas essas empreitadas aqui, para que a gente pudesse realizar essa semana de avaliação. Foram muitas mãos, foram muitas horas de trabalho, de organização, foram muitos dados relacionados, garimpados, organizados, concatenados, né? Um agradecimento também para o nosso bolsista Rafael, que não mediu esforços aí para aprimorar as nossas apresentações, as nossas telas, os nossos slides, né? Para que ficasse uma apresentação mais leve, mais organizada, para que ficasse visualmente interessante também para todos os nossos participantes. Aqui foi uma correria muito grande durante toda a semana passada. Um agradecimento carinhoso à nossa CPA, que também se envolve do início ao fim, tem um trabalho exaustivo com essa montanha de dados, né, de informações e de resultados para análise, leitura, categorização, para chegar às conclusões que a gente apresenta aqui nessa semana. Um agradecimento aos NAUs, aos coordenadores dos NAUs, aos coordenadores substitutos também. Obrigada pela presença de cada um de vocês, a presença da unidade, a participação de vocês é fundamental nesse processo de avaliação. E obrigada aos representantes da nossa administração central também, que não medem esforços para se apropriar dos dados e para apoiar as decisões de gestão em cima das avaliações da nossa universidade. Professora Soraya, muito obrigada pela coordenação e pela condução de todo esse processo. Alexandra, muito obrigada pela parceria, obrigada a todos os colegas. Queria só, antes de nós encerrarmos, alguns avisos finais aqui. Queríamos pedir, por favor, aos colegas que não deixem de avaliar o evento. Os últimos eventos da SAI, da CPA, têm sido promovidos a partir de demanda, né? Então, a escolha dos temas, ela tem vindo da comunidade acadêmica. Então, por favor, não deixem de avaliar e manifestar o interesse de vocês a respeito de novos temas, para que a gente possa trazer outras pessoas também para palestrar, para debater a respeito disso. Gostaria de avisar aos colegas que muito em breve, nas próximas semanas, já estaremos fazendo contato para tratar sobre o RAI, então não vamos deixar o RAI para o fim do ano, vamos antecipar um pouquinho para que todos tenham um tempo, né, mais adequado para conseguir trabalhar nesse relatório, e também informar aos diretores, né, e aqui eu acho que hoje nós já não temos tantos diretores, temos mais colegas dos NAUs, lembrando então que o acesso dos diretores ao portal de avaliação, ele já é possível, que também em breve nós vamos enviar um e-mail a respeito dessas informações para conseguir familiarizar os diretores ao acesso dos dados de avaliação. Então, muito obrigado, tivemos aí um excelente evento, uma micro semana de avaliação, mas muito, muito produtiva e me parece muito coesa, né? Estamos todos caminhando com o mesmo rumo a respeito da avaliação da universidade. Muito obrigada
a todos, uma boa quinta, sexta-feira a todos os colegas. Um grande abraço.